bom dia, meus queridos. Deus abençoe. Graça e paz. Mais um dia começando. Isso quer dizer que o nosso bom Deus permitiu mais um dia de vida sobre cada um de nós. E a misericórdia do Senhor renova-se a cada manhã. E também a causa de nós não sermos consumidos. Então isso quer dizer, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que a misericórdia do Senhor renovou sobre a sua vida hoje. Amém? Então que Deus te abençoe, te dê um dia alegre, abençoado e próspero. Vamos orar então? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, ó Pai. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por estarmos juntos, unidos e reunidos em Teu nome. Deus, que todo espírito de enfermidade seja repreendido do nosso meio, todo espírito de desânimo, de culpa, todo espírito de inveja, todo espírito, ó Pai, contrário à Tua vontade, seja repreendido em nome de Jesus. Todo espírito de miséria, ó Pai, seja repreendido em nome de Jesus. E que Teu Espírito Santo nos fortaleça, nos capacite, ó Pai, cada dia mais. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. O que eu quero trazer nessa manhã, no nosso bate-papo aqui, está no segundo livro de Samuel, no capítulo 23, do versículo 8 ao 12, que eu quero falar sobre os valentes de Davi, os valentes de Deus, nessa manhã. Então o texto diz assim, segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo 8 ao 12, diz: São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe Basebete, filho de Taquemone, o principal de três. Este brandiu sua lança contra 800 filisteus e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os três valentes que estavam com Davi quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a peleja. Quando já se ouviam retirados os filhos de Jael, ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Depois dele, Sama, filho de Agué, o Agarita, quando os filisteus se ajuntaram em Elei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Que palavra poderosa! Quando nós lemos o texto, 37 pessoas acompanhavam Davi. Mas dos 37 que o acompanhavam, havia um grupo de três que eram os cabeças, que era Josebe Basebete, Eleazar e Samar. Esses homens eram fiéis, estavam sempre ao lado de Davi. Eram amigos mais chegados que o irmão, conforme Provérbios 18, 24. Existem amigos que são mais achegados do que irmãos. E isso é bíblico. Jesus também tinha 12 discípulos, e entre os 12 tinha 3, Pedro, Tiago e João, que estavam sempre próximos a ele. Isso nos ensina, queridos, que aqueles que te acompanham nas lutas também se deleitarão nos momentos de glória. Só podemos colher nossos frutos se ajudarmos a plantar. Deus não se revela para aqueles que estão apenas de passagem. Deus busca continuadores da sua obra, pessoas que perseveram, que prosseguem firme para o alvo. Não só simplesmente por estar ali. Eu costumo dizer muito para o meu filho aqui em casa, não basta ser, tem que parecer. E não basta parecer, tem que ser. No versículo 8 aqui, que fala de Josebe Basebete, esse homem aqui, ele não se amedrontou diante do tamanho do inimigo.
Ele braniu sua lança contra 800 homens e os feriu. Quem enfrenta 800 homens venceu o pior inimigo. 800 por um. Meu, é muita coisa. 800 por um. Então, o medo de tentar torna o homem fraco. O valente é aquele que não desiste diante das circunstâncias. O Josebe Bassebete aqui, ele deveria ser um homem que não ouvia o conselho dos covardes. Quando que você não ouve o conselho dos covardes? Quando você é confiante. Eu não gosto de falar dos outros, eu gosto de falar por mim. Eu já ouvi muitos conselhos para eu desistir da minha jornada. Ouvi lá atrás, nos anos 80, quando eu estava para entrar para a Marinha, quando pessoas próximas de mim falaram para eu desistir. Eu não desisti. Isso lá atrás. Eu já tinha ouvido a palavra do Senhor que me ensinou que a porta que Deus abre, o homem não deve fechar. E eu permaneci firme. Quando eu me converti, também ouvi pessoas, sai disso, é furada, e não desisti. Quando eu estava no hospital antes da quimioterapia e o médico chegava para mim e falava: como é que você está hoje? Melhor do que ontem. Eu ouvi e vi muitas pessoas que foram me visitar no hospital se despedirem de mim. Foram lá para se despedir. Não acreditavam na minha recuperação. Mas para a glória de Deus, eu estou aqui. Não escute, sabe? O valente é aquele que não desiste diante das circunstâncias. Ponto. E faça como um Josebe Bassebete. Não ouça conselhos de covarde. Tenha um coração confiante. Não escute o que as pessoas dizem de você. Escute o que Deus diz. Não caia diante do que as pessoas apontam sobre a sua fraqueza. Pelo contrário, se levante. Não deixe o desânimo atacar você por causa de palavras que alguém levantou contra você. Isaías 43, 13 tem uma palavra forte que diz assim: agindo Deus, quem impedirá? Em João 11, Evangelho de João 11, 40 diz assim: se creres, verás a glória de Deus. Em Marcos 9, 23 diz assim: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. No reino de Deus não existe lugar para os covardes. Não existe lugar para os que se escondem. Nós devemos buscar e tentar pela fé. Senão seremos eternos perdedores. Em Lucas 9, 62, abre aspas, diz assim: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás. É apto para o reino. Se olhar para trás, você está saindo do teu caminho, você está fora do teu projeto, dos teus propósitos. Ah, eu tenho um projeto para desenvolver, coloquei nas mãos de Deus, Deus me prometeu para me abençoar, e de repente chega alguém dizendo que não vai dar nada certo. E a tua fé em Deus? Como é que fica? Você colocou o projeto na mão de Deus, Deus já havia falado contigo, e agora chega alguém para dizer que não vai dar certo? Eu já ouvi muito isso. Eu não gosto de falar dos outros, eu gosto de falar de mim. Não vai dar certo. Sabe? Então, não desista. No versículo 9 e 10, ele nos mostra que pessoas valentes são movidas pela persistência. Enquanto os filhos de Israel se retiravam do local, Eleazar, ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar com a espada, com a mão presa à espada. Esses dias eu estava falando com meu filho que na época de Davi e de outros exércitos, os valentes, eles amarravam a espada à mão. Eles colocavam a espada na mão e amarrava para a espada fazer parte era a continuidade do seu braço. A espada continuava presa à mão. Sabe? Então,
texto diz aqui, versículos 9 e 10, que enquanto os filhos de Israel se retiravam, fugiam, Eliezer se levantou e feriu os filisteus até de cansar a mão e ficar pegada à espada, a mão presa à espada. E naquele dia Deus gerou grande livramento, diz o texto, versículo 9 e 10 aqui do capítulo 23, 2 Samuel. Então Eliezer lutou com tanta obstinação, com tanta vontade, que a espada ficou presa à sua mão. Quantas vezes, nos momentos de luta, a primeira coisa que fazemos é largar a espada? Não faça isso. Mantenha-se firme à palavra de Deus. O inimigo vai tentar te dizer, usar pessoas para você se afastar das coisas de Deus, do reino, da palavra, mas é justamente isso que ele quer, que você fique fraco. Os valentes se apegam à espada e não assaltam de jeito nenhum. Acreditar no amanhã, no daqui a pouco, faz parte da nossa fé. Faz parte do perseverar da vida cristã. Os valentes de Deus são fiéis até o fim, na luta e nas batalhas da vida. Eles sabem que Deus conhece os seus limites. No versículo 11 aqui, abre aspas, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, de alimento, o povo fugia dos filisteus. Aí vem o terceiro homem, Samar, pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu e feriu os filisteus. E o Senhor efetuou um grande livramento. Samar, ele defendeu uma plantação de lentilhas que os filisteus invadiram. Enquanto todos fugiam, ele ficou sozinho. Sozinho não. Deus estava com ele. Nos momentos de desespero e de perdas, ninguém fica do teu lado, mano. São poucos. A maioria fogem. Em momentos de grandes perdas financeiras, em momentos de grandes enfermidades, muitos fogem, porque querem estar contigo só no momento da bonança, no momento da alegria, mas não querem chorar contigo. E o verdadeiro amigo é aquele que chora junto contigo, é aquele que se alegra com você, principalmente se alegrar com você. Sabe? Então, eu lembro aqui, o apóstolo Paulo, ele era um preso de Jesus. Não era um preso do Império Romano. Ninguém detinha a obstinação do apóstolo Paulo. Nas cadeias, nem cadeias, nem naufrágio, nem intrigas, nem traições. Ele estava voltado para o alvo, que era Cristo Jesus. Ele não se sentia ameaçado, não se sentia preso, não se sentia debaixo de nenhum regime imposto. Muitos se acovardam diante de tantos desafios, pelas pressões e pelo medo. Mas os valentes de Deus são aqueles que não se acovardam, mas permanecem firmes. Permaneça firme, não desista. Não desista. E a palavra de hoje é: Deus é contigo. Assim como foi com Josebe Barsebete, assim como foi com Eliezer e assim como foi com Samar. São valentes de Deus. Não se amedronte diante do tamanho do inimigo. E lembre-se, Isaías 43:13, agindo Deus, quem impedirá? João 11:40, se creres, verás a glória de Deus. Marcos 9:23, tudo é possível ao que crê. E é sob essa palavra, tudo é possível ao que crê, que eu te desejo um tempo de vitória, de conquista e de bonança. Amém? Deus abençoe. Graça e paz.